E aí, tudo pronto para um verdadeiro treino para a mente? Hoje a gente vai mergulhar na sintaxe com um desafio bem rápido, só para testar e, claro, aprimorar nosso conhecimento sobre a estrutura da língua portuguesa. Vamos direto ao ponto? Ok, vamos começar com essa frase aqui. Para a gente descobrir o sujeito, a pergunta que não quer calar é: quem foi que praticou a ação de contar? A resposta está ali, bem na cara, na estrutura da oração. Certo então. Primeira rodada. O sujeito. Agora a gente vai fundo em como identificar quem ou o que está no centro da ação em vários tipos de frases. E aí, acertou? A resposta correta é a pequena criança. É todo esse termo que executa a ação do verbo. Parece simples, né? Mas é no detalhe que a gente entende a diferença. Bora ver o porquê. Então, o pulo do gato aqui é o seguinte. Ele é um sujeito simples porque tem só um núcleo, uma palavra principal. Pequena é só uma característica, um adjetivo. Mas criança é a essência de quem contou a novidade. É literalmente o coração do sujeito. Agora o desafio é um pouco diferente. Na frase "chegaram da festa tarde demais", o sujeito não está ali escrito. Que tipo de sujeito será que se encaixa nesse caso? Pensa aí um pouquinho. E a resposta é desinicial. Sabe aquele sujeito que adora se esconder? Pois é esse aí. Mas ele sempre deixa uma pista para a gente encontrar. E o mais legal é que a pista está no próprio verbo. A terminação de chegaram entrega tudo. Ela nos diz que o sujeito é eles ou elas. Não está escrito, mas a conjugação verbal revela exatamente quem fez a ação. Última pergunta dessa rodada, hein? Presta atenção na frase. Dizem péssimas coisas sobre você. A questão aqui é, quem é que diz? Será que dá para saber? Vamos dar uma olhada nas opções. E a solução é sujeito indeterminado. É isso mesmo. Nesse caso, a identidade de quem fala é um mistério, e muitas vezes de propósito. É aqui que a gente entende a função do sujeito indeterminado na prática. O verbo na terceira pessoa do plural, dizem, serve justamente para isso, para não especificar quem é o autor do boato. É uma forma de generalizar, sabe? Seja porque ninguém sabe quem foi ou porque a intenção é não revelar a fonte mesmo. Mandou bem! Agora que o sujeito já não tem mais segredos, vamos para a segunda rodada. O foco agora muda do ator para a ação em si. É hora de falar sobre o predicado, que é basicamente tudo aquilo que se fala sobre o sujeito. Primeira pergunta dessa rodada, bem direta ao ponto. Na frase Marco morreu, a informação principal é uma ação ou é um estado, uma qualidade? É isso que vai definir o tipo de predicado. A resposta é predicado verbal, sem mistério. O foco total está na ação, naquilo que aconteceu. Exatamente. Quando o núcleo do predicado, ou seja, a palavra mais importante dele, é um verbo que expressa uma ação, tipo morreu, aí temos um predicado verbal. A informação central é o ato. Ok, agora para a gente poder comparar, que tipo de predicado a gente tem em todos são responsáveis? A lógica é a mesma. O foco está na ação ou está numa característica? É isso aí, predicado nominal. Aqui, a estrutura e o foco são completamente diferentes. Olha só, quando a gente coloca um do lado do outro, fica tudo muito mais claro, né? Em Marco morreu, o núcleo é o verbo de ação. Já em todos são responsáveis, o verbo são só está ali para ligar o sujeito todos a uma característica que é responsáveis. Por isso o núcleo é o nome, a qualidade e não o verbo. Perfeito! Já passamos por sujeito e predicado. Agora, para fechar com chave de ouro, uma rodada relâmpago sobre outras funções sintáticas que são essenciais para completar o sentido das frases. Vamos lá. Na frase vou ao cinema. Esse termo destacado está completando o sentido do verbo ir. Mas de que jeito? Quem vai a algum lugar. Essa palavrinha aí, o a, antes de cinema, é ela que entrega o jogo. E a resposta certa é objeto indireto. Aquela preposição pequenininha, o a, que está junto com o de forma ao, é a peça que define tudo na análise sintática. Então, para ficar bem claro, se o complemento do verbo precisa de uma preposição para se conectar a ele, ele é um objeto indireto. Ele completa o verbo de uma forma, digamos assim, indireta. E é isso! Desafio concluído. Foi rápido, eu sei, mas a gente passou por alguns dos pilares da sintaxe. Vamos só recapitular rapidinho tudo o que vimos hoje. Então, o que a gente desvendou hoje? Olha só, vimos o sujeito simples, com seu núcleo único, o desinicial, aquele que se esconde no verbo, e o indeterminado, quando o agente é um mistério.
Depois, a gente diferenciou o predicado verbal, que foca na ação, do nominal, que foca na qualidade. E, para terminar, identificamos o objeto indireto, sempre com sua preposição obrigatória. E para fechar, fica uma reflexão. Depois de revisar essas estruturas todas, de que forma esse conhecimento muda o jeito como a gente lê uma notícia ou escreve uma mensagem no dia a dia? Afinal, entender a estrutura da língua é entender o poder da comunicação. Fica aí a reflexão. Até a próxima!